Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre impostos, tributos, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, um tema muito importante também nos dias de hoje, nos dias que estamos convivendo com essa pandemia. Então veremos algumas vantagens, algumas desvantagens, alguns incentivos do governo, e para isso está conosco aqui o Dr. Daniel Lima de Deus. Ele é nosso parceiro, nosso associado aqui, nosso companheiro na jornada jurídica. Então ele vai esclarecer, ele é especialista em direito tributário e ele vai tirar algumas dúvidas. Doutor Daniel, alguns amigos, alguns clientes têm nos pedido informações a respeito da questão de impostos nessa época, nesse período de pandemia que estamos vivendo. Em relação às pessoas físicas, é o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui nesse primeiro vídeo. Existe algum prazo, existe alguma vantagem? Quem tem dívidas, por exemplo, como que ele deve proceder? Você poderia esclarecer alguns pontos desses para nós aqui? Ok, Dr. Marcos, alegria estar aqui ao seu lado para tratarmos um pouquinho dessas questões tributárias. Bom, em relação às pessoas físicas, a grande preocupação, eu acho que é o imposto de renda da pessoa física. Tem sido bem noticiado que a apresentação da declaração anual foi adiada para o dia 30 de junho. Então, nosso conselho é que o contribuinte junte os documentos que tiver em mãos aí e apresente a sua declaração o quanto antes. Aproveita que estamos nessa fase de pandemia, trabalhando de casa, quem pode, naturalmente, e apresenta o quanto antes, para quanto antes também receber a restituição do imposto de renda, que vai ser muito importante para ajudar aí a equilibrar o orçamento. Então, nesse primeiro momento, esse adiamento é o que de mais interessante se apresenta para poder preparar todos os documentos e apresentar uma boa declaração de imposto de renda. Muito bem. Nesse período de pandemia, o governo ele pode cobrar judicialmente as dívidas que a pessoa física tem com o fisco? Bem, a orientação da Procuradoria da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, que já editaram portarias, inclusive, é para não darem continuidade aos processos aí de fiscalização e de constituição dos débitos tributários. Naturalmente, aqueles que já estavam em andamento, pode ser que o contribuinte receba ainda alguma notificação, mas os prazos encontram-se suspensos para a defesa, para as impugnações. Então, talvez, repetindo, o contribuinte até receba, mas o prazo para ele se defender também está suspenso aí pelo menos por 90 dias, até passar o auge dessa crise da pandemia. Certo. Doutor Daniel, nós temos visto que o governo ele tem implementado algumas medidas provisórias, algumas portarias que têm trazido benefícios ao povo comum, às pessoas, nas relações de emprego, empregados e empregadores, nas pessoas de baixa renda, por exemplo, o auxílio emergencial. E na questão tributária, existe assim algum benefício que o governo tem trazido às pessoas físicas, por exemplo, as pessoas que têm dívida, elas podem agora deixar de pagar? Como que é essa questão nesse período de pandemia? Nas pessoas físicas, eu penso que houve uma edição de uma lei, foi assinada recentemente, chamada Lei do Contribuinte Legal. Essa lei, ela dá possibilidade àqueles contribuintes com dívidas aí até 60 salários mínimos de fazerem um parcelamento especialmente vantajoso. Então, se você tem alguma dívida em aberto, é interessante você procurar se inteirar dessa lei e aproveitar esse benefício, em termos de pessoas físicas. Certo. Outra possibilidade também é quem já foi notificado procurar uma ajuda especializada para ver se é interessante aderir ao parcelamento ou, passando o prazo de suspensão, entrar com alguma medida para a sua defesa. Sim, eu tive até um amigo ontem que perguntou assim, se há possibilidade do governo isentar a pessoa física de alguma dívida tributária. Se existe essa possibilidade ou não? Nesse período de pandemia? Não há. A isenção não há possibilidade, porque não há nenhuma lei editada com essa finalidade. Segundo o que nós temos acompanhado, não existem no Congresso, nem em estudo no Ministério da Economia, nada que venha a que nos leve a pensar que estamos isentando alguém de alguma dívida. Certo. Então a vantagem é mais na questão de prazo para pagar. De prazo. Vai ter que pagar uma hora. Vai ter que pagar. Não tem jeito. Vai ter que pagar. Na vida, os impostos e a morte são coisas certas. Muito bem.
Agora, a questão dessas dívidas que você tem se referido agora, a questão das notificações judiciais, elas estão paralisadas. Os processos judiciais estão paralisados, os processos eletrônicos até o próximo dia 4 de maio. 4 de maio recomeçam a fluir os prazos. Então, 4 de maio. 4 de maio. Os prazos começam a fluir. Isso, os prazos voltam a fluir e os contribuintes que tiverem sido notificados, o prazo então recomeçam na sua contagem agora a partir do dia 4. O que nós temos visto é que alguns contribuintes foram notificados de dívidas antigas das suas empresas. Um exemplo, o contribuinte tinha uma empresa e essa empresa fechou, 5, 10 anos, não importa o prazo, e a Procuradoria da Fazenda Nacional notificou vários contribuintes, pessoa física, quanto à dívida dessas empresas. Esses prazos também estão suspensos e voltam a fluir brevemente também, daí que o contribuinte não pode deixar isso passar desapercebido. Muito bem, doutor, obrigado, São questões relacionadas a tributos das pessoas físicas. No próximo vídeo nós vamos continuar, mas falando sobre as pessoas jurídicas, as pequenas empresas, as médias empresas, que faz todo o movimento, do nosso país, que abrange a economia, praticamente 60% da economia brasileira. E nós vamos continuar falando sobre esses temas relacionados às pessoas jurídicas. Queremos agradecer, doutor Daniel, tá certo? Você que gostou do vídeo, então faça o seu registro aí no canal Advogado Explica e clique aí no sino de notificação para receber esse vídeo e outros vídeos que estamos produzindo nessa época de pandemia e que tem havido muitas dúvidas em relação aos nossos amigos, clientes, os internautas de modo geral. Obrigado.